Boa noite. Esse é o canal Sem Enrolação, o seu canal de notícias reais e atualizadas, porque aqui nós só falamos a verdade. E hoje nós estamos trazendo um vídeo cheio de verdades fortes, nua e crua e sem enrolação. Se liga no vídeo. Atendendo aos pedidos de vocês, eu vim aqui partilhar um pouco do que tem acontecido, da pandemia, das perspectivas de golpe, do avanço da extrema-direita e do que a gente precisa fazer para sobreviver nesse tal desse lugar aqui, que a gente sempre falou com muito orgulho de onde a gente vem, só que com tudo que está acontecendo, não dá para deixar de dizer que, em vários aspectos, hoje o Brasil é o pior país do mundo. Já tô imaginando aí o comentário de hate da galera falando: Thiago, logo você, que já foi na Palestina, já rodou pra caramba, em tantos países pobres, como é que você tá falando uma coisa dessas e tal, falando que o Brasil é o pior do mundo? Ou então as outras pessoas falando: ó, tá torcendo contra, né? Não é patriota, tá depreciando nossa grande nação, enfim, não é nada disso. O objetivo desse vídeo não é depreciar nosso povo de jeito nenhum, muito menos esquecer que nesse imenso mundo com um sistema tão injusto e tão desigual vigente, e numa soma de todas as crises também, que a gente não pode esquecer, uma crise sanitária, mas também econômica, social, ecológica, tem muitos aspectos que fazem com que outros países estejam, né, e sejam uma situação muito pior do que o Brasil vive. Só que isso não deve fazer a gente deixar de reconhecer algumas questões em que o Brasil realmente está se destacando muito negativamente no mundo nesse momento. A que mais chama atenção é, sem dúvida nenhuma, o tratamento da pandemia, na crise também política, social e ambiental, está cada vez se acirrando mais. Desde que a pandemia foi declarada, eu insisti nos vídeos anteriores, eu vim insistindo que nesse sistema que a gente vive, as grandes crises sempre são pagas com maior intensidade pela população mais pobre e pela natureza. E é assim nas grandes crises econômicas, sociais, ambientais e, infelizmente, é assim nas crises de saúde também. Olha só, uma doença que foi espalhada pelo mundo a partir dos ricos, mas que encontrou o seu ambiente perfeito ali para se propagar na população mais pobre das periferias urbanas e cada vez mais com mais força no sul global. Nos ônibus lotados, nos barracos apertados, no trabalho obrigatório em situação de exposição. E aí, infelizmente, quando as pessoas se contaminaram, que todo mundo sabia que isso ia acontecer, elas deram de cara com hospitais que já eram sucateados, que já tinham superlotação antes, onde a saúde já era mercantilizada, já faltava equipamento, e enquanto isso os mercadores da saúde mesmo, os hospitais privados, a indústria farmacêutica, a máfia dos planos de saúde, retendo os leitos de UTI e os equipamentos, e só agora, quase 3 meses depois, né, que foi declarada a pandemia, aí sim que foi aprovado no Senado o primeiro projeto de lei, que não é nem um projeto de fila única para toda a população. Ele é só requisição compulsória de leitos ociosos, só que cheio de condicionantes, e ainda assim mediante negociação de mercado mesmo com os hospitais. Ou seja, mesmo esse projeto tão limitado, que ainda teria que passar pela Câmara, depois de passar pela sanção do atual ocupante da cadeira presidencial, mesmo ele não traria o óbvio que é uma fila única entre qualquer pessoa que pegue uma doença numa pandemia mundial. E enquanto não se toma nenhuma medida para impedir que a saúde seja mercantilizada no Brasil, ao custo da nossa vida e das pessoas mais próximas, que a gente mais ama e de todas as pessoas à nossa volta, o Brasil ainda se tornou o centro da pandemia mundial. Infelizmente, a gente já cantava essa bola faz tempo. Os dados do Ministério da Saúde já colocam a gente como o segundo país com o maior número de pessoas infectadas, passando de 500 mil. E só isso já seria uma coisa terrível. Só que a situação é bem pior que esse quadro. O Brasil não testa em quantidade suficiente. Por uma decisão política, para tentar que as pessoas não percebam o tamanho dessa pandemia e não se revoltem mesmo com a pior gestão feita em todo o planeta nessa crise, o governo usa da subnotificação. E embora o Brasil seja o segundo em número de contaminações mesmo, catalogadas da doença, na lista de países que mais testa, o Brasil está no lugar 124. O Brasil está testando em proporções menores que países como Ruanda, como Gabão, como Botsuana, como Bahamas, que foi destruída pelo furacão no ano passado, e até que o Iraque, que há décadas é assolado pela guerra, pelas sanções, pelas intervenções dos Estados Unidos. Isso é tão sério que um estudo científico realizado pela Universidade Federal de Pelotas e outras 12 universidades apontou que o número de pessoas infectadas no Brasil, na verdade, é no mínimo 3 vezes maior, podendo chegar a 7 vezes o número que é relatado pelo governo. Isso daí está querendo dizer que nós já ultrapassamos a marca de 1 milhão de pessoas infectadas e que, num cenário ruim, a gente pode ter até o dobro da quantidade de pessoas que os Estados Unidos, que está hoje num número de 1.800.000 pessoas contagiadas. Talvez a gente tenha o dobro disso. E vendo isso agora, não dá para deixar de pensar em como que a gente vai parar aqui, né? Até porque o caso do Brasil não é o único onde
A ganância dos super ricos fez pressão para que fosse ignorado esse risco à vida das pessoas e fosse mantido o funcionamento da estrutura produtiva mesmo no país, né? Em vários países, em várias cidades do mundo, governantes fingiram que era impossível uma saída de garantir o isolamento social justo, né? Aquele que oferece renda básica, que oferece garantia de estabilidade no emprego em licença mesmo, garantia de serviço básico como água, luz, telefone, internet, anistia de aluguel nesse período. Eles disseram, na verdade, que essas coisas que alguns países estavam sim fazendo e que são os melhores resultados de isolamento social que a gente tem hoje, falavam que tudo isso era impossível. Insistiram que as pessoas tinham que trabalhar, que a economia não podia parar, que essa história de quarentena era coisa de gente privilegiada. E enquanto eles negavam o recurso para as pessoas mais pobres, para garantir esse isolamento social justo para toda a população, né, não para uma parcela dela, eles jorravam dinheiro para os bancos e para os super ricos no Brasil. E foi assim que isso aconteceu. Começou a crise, o governo injetou 1,2 trilhão de reais para os bancos e, ao mesmo tempo, se recusou a garantir fila única no SUS para todo mundo, se recusava a garantir serviços sociais, garantia de distribuição de serviços sociais, e se recusava até a dar o auxílio emergencial. Não queria dar, depois, com muita pressão, sugeriu dar R$ 200, e aí só depois que o Congresso aprovou os R$ 600 que o governo acabou tendo que engolir, só que ainda assim, atrasou o pagamento, criou uma série de impedimentos e não deu o auxílio para 1/3 das pessoas que solicitaram, inclusive pessoas que não tinham nenhuma renda nesse momento e que ainda não têm, enquanto 73 mil militares que não teriam direito pelos critérios receberam de forma fraudulenta. E além de não oferecer o suficiente, o governo ainda tentou tirar o pouco que as pessoas tinham, emitindo decreto que permitia suspensão de salário por 4 meses. Esse daí, que era o mais absurdo deles, voltou atrás ainda, só que manteve várias outras medidas de vários outros decretos que, ao invés de garantir direitos para as pessoas nesse momento, estavam tirando quando as pessoas mais precisaram. É porque nesse sistema é isso mesmo, assim. Enquanto os bancos e os seus grupos políticos eles têm tudo, o povo fica sem nada. E em alguns lugares do mundo isso aconteceu também, não foi só no Brasil, só que o caso do Brasil é o mais extremo. E em vários lugares do mundo, esse abandono do Estado às pessoas colocou para elas esse dilema. Ou vai trabalhar, ou vai para a rua garantir o seu pão de cada dia, ou ninguém vai fazer absolutamente nada por você, muito menos o governo. E alguns governadores até decretaram isolamento também, só que eles só amenizavam a situação para quem já tinha condições de se manter economicamente durante o período de isolamento. Ou seja, ofereceram para quem já tinha condições de se cuidar e não ofereceram nada para o povo mais pobre. E que pouco a pouco, mesmo esses governos estaduais estão entrando na mesma onda do governo federal de liberar geral para todo mundo se contaminar, nessa falsa escolha de cuidar da economia ou de cuidar da saúde. Eu já falei disso muitas vezes. Abandonar as pessoas mais pobres e colocar para morrer com o vírus o antipresidente Jair Bolsonaro, seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e os militares que chancelam esse governo, que seguram ele ali, e até os governadores estaduais também, colocaram o Brasil para sofrer a pior crise possível da saúde e também a pior crise possível na economia. Inventando uma falsa escolha de mal menor, eles impuseram às pessoas o pior dos dois cenários. E essa crise, mais uma vez, como a gente previa, está cobrando a conta muito mais pesada da população mais pobre. São pessoas pobres quem morrem mais na catástrofe brasileira de um país da periferia do capitalismo. E são pessoas negras quem morrem mais proporcionalmente na catástrofe brasileira de um passado colonial, escravagista, e que ainda mantém o racismo estrutural vivo. E aí, para maquiar essa imensa crise, o antipresidente criou o mito da cura milagrosa, a hidroxicloroquina, que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, no fim das contas, constatou, a partir de estudos científicos amplos, com quase 100 mil casos de vários lugares do mundo, que não apenas a cloroquina não cura, como ela aumenta as chances de morte, principalmente pelo efeito da arritmia cardíaca que ela causa. A OMS até suspendeu as pesquisas depois desse estudo, também percebendo que presidentes que estavam com um plano assassino de mandar as pessoas para a morte, para não parar a roda de exploração que vive dos seus super ricos nos seus países, estavam usando a cloroquina justamente como uma justificativa para que as pessoas não encarassem a dura verdade do que é essa pandemia mortal e do que ela é capaz. Bolsonaro mandou as pessoas para a morte e está querendo cada vez mais aumentar essa chance de morte, impondo a cloroquina, principalmente para as pessoas mais pobres. E se em outros países e outras cidades como Milão, as pessoas já perceberam a tragédia e acabaram recuando, tendo que recuar, né, para diminuir os custos em mortes, o Bolsonaro se recusa a recuar na política catastrófica, mesmo ele vendo que o resultado pode levar à morte de milhões de pessoas no nosso país.
São as pessoas que a gente conhece, nossos vizinhos, nossos familiares. E nem a extensão do já tão limitado auxílio emergencial, ele e o antiministro Paulo Guedes estão topando. Porque eles querem voltar para a proposta. Se tem que estender, eles querem que volte a ser R$ 200, que não resolve nada para ninguém. E mantém o apoio aos super ricos, aos bancos e toda essa roda ali dos 1% do alto da pirâmide social. Isso daí que está acontecendo escandaliza o mundo e vários países, inclusive os aliados estratégicos aí do antipresidente dos Estados Unidos, por exemplo, já proibiram a entrada de pessoas vindas do Brasil nos seus países. Tem embaixada que está pedindo aos seus cidadãos que vão embora do Brasil o quanto antes, porque aqui se tornou, em relação à pandemia, exatamente aquilo que eu falei, o pior país do mundo.